É isso aí, irmãos. Podem sentar. Eu quero convidar aqui o Adalto e quero aqui transmitir as minhas palavras de gratidão a ele por estar aqui conosco e ter nos abençoado tanto nesse fim de semana, desde a sexta-feira até o sábado. E hoje aqui o Adalto é um grande comunicador, né? Ele mostrou isso na sexta-feira e no sábado falar sobre temas complexos para desde crianças até adultos maiores. Então, assim, eu quero agradecer a ele e é um grande privilégio. E o tema que vai ser estudado hoje é muito interessante. E eu quero agradecer a Adalto por estar aqui conosco. Deus abençoe a sua vida e siga usando nesse ministério difícil, árduo na área da ciência, mas fascinante. Eu imagino como é prazeroso, né, ver a glória de Deus desde o micro até o macro, né? E a gente segue estudando, estudando e vê como nós somos pequenos e como Deus é muito grande. Então, eu quero passar a palavra a você. Deus abençoe. Deixa eu tirar isso aqui para você ficar mais. Para mim é um prazer e uma alegria poder cultuar esse grande Deus juntos. Agora, de pouco, nós lemos um salmo que eu acho espetacular. Louvem-te sol, lua e estrelas reluzentes. Rapaz, nesse exato momento, se elas ainda estiverem lá, mais de 200 bilhões delas, só na nossa galáxia, estão fazendo isso. Eu fico assim impressionado porque a gente para e pensa, na impressão que tem um grupinho aqui, sabe? Nossa, o louvor do Senhor Deus está aqui. Rapaz, o negócio está espalhado pelo universo inteiro, pelo universo todo. Por isso que, quando nós cantamos uma música como essa, que diz que realmente é dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nós precisamos entender a grandeza disso. A ciência nos ajuda um pouquinho. Para e pensa, eu já mencionei, existem no universo ah, 3 vezes mais estrelas, o número é 3 vezes maior de estrelas do que de grãos de areia que existem em todas as praias de, assim, de todos os desertos do nosso planeta. Dá para imaginar o que significa louvor? Sabe? E eu acho bonito porque na palavra do nosso Deus, ele nos diz que ele as conta e as chama pelo nome. E diz ele ainda que nenhuma delas sequer venha a faltar, porque ele é grande em força e forte em poder. Eu fico assim impressionado quando eu vejo esse negócio todo. Quando a gente olha o universo, o tamanho do universo visível, do universo físico, não visível, físico, que deve ter aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. Sabe o que significa 93 bilhões de anos-luz? Multiplica isso por 9,5 trilhões, você vai ter uma noção em quilômetros do tamanho desse negócio. Daí você vai lá em Isaías e diz assim, que o Deus que eu e você cremos, o Deus que nos chama pelo nome, que nos conhece, diz que o nosso Deus, que é o nosso Pai, mediu os céus a palmos. Uau! Isso é Deus. Vai muito além da minha capacidade de compreender e entender. É por isso que ele criou um negócio tão gigantesco, para eu ter uma noção de quem ele é. Por isso que o universo foi criado. Foi para louvor da glória dele. Muitas pessoas têm dificuldade um pouquinho de entender isso. E a natureza realmente fala da pessoa dele. Eu só queria que você pensasse. Nós vamos falar um pouquinho do dilúvio, mas estou dando umas ideias para você pensar aí. A natureza fala do Criador. Ela não diz quem ele é, porque o Criador teria que se revelar a nós e ele fez isso. Mas deixa eu dar algumas dicas da natureza, depois você me diz o que você acha. Olha que interessante. Tempo. O tempo existe, parte da natureza. Passado, presente e futuro. 3 em 1. O espaço existe. Largura, altura, profundidade. 3 em 1. A base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. A base dos prótons, 2 up quarks e 1 down quark, 3 em 1. A base dos nêutrons, 2 down quarks, 1 up quark, 3 em 1. Os estados básicos da matéria, sólido, líquido, gasoso. Codificação genética, os códons, 3 bloquinhos por códon. Música que a gente canta, melodia, harmonia, ritmo. 3 em 1 em todo lugar.
Mas se ele não tivesse se revelado, a gente estaria perguntando, por que que o universo, por que que a natureza é 3 em 1? Só que nós sabemos. Nós sabemos porque ele se revelou. Ele diz quem ele é. Eu sou 3 em 1. O Deus da Bíblia é 3 em 1. E faz todo sentido, né? Por isso que eu consigo conversar com meus amigos, quando saem essas discussões de vez em quando, a respeito da natureza e tudo mais. Não, mas quem que criou? A natureza é 3 em 1. O Deus que eu creio é 3 em 1. O Deus que você crê, alguns deles creem num Deus que é 1 em 1. Outros creem que nem tem Deus. E coisas desse jeito. Deus deixou a sua impressão digital na natureza. Ele deixou. Agora as pessoas têm dificuldade em crer. Eu queria tratar um pouquinho com vocês, então agora, de um tema que é extremamente relevante. Então vai lá, para quem não ouviu, no final, os dízimos e as ofertas. Aí. Uma coisa que é muito legal a respeito do que eu queria tratar com vocês, que é um assunto que tem chamado muito minha atenção, está relacionado com a historicidade da Bíblia. Como cristão, eu digo que a Bíblia é a verdade. O que isso significa? Significa que eu aceito a história da Bíblia a respeito desse planeta, do universo, do ser humano, das civilizações que já habitaram nesse planeta como sendo verdadeiro, ou eu digo que a Bíblia é a verdade, mas nessas áreas ela não fala a verdade. Percebe o nosso problema aí? Ou seja, a Bíblia realmente conta a história, a verdadeira história da humanidade ou não? Sente o nosso drama. O problema é que nós somos tão influenciados pela cultura e pelo chamado conhecimento científico, que na verdade, muito desse conhecimento científico nada mais é do que interpretação e não literalmente fato. Nós damos muito valor a essas interpretações, achando que elas realmente têm tudo a nos dizer. Eu queria gastar um pouquinho de tempo com vocês falando de uma área que tem chamado, como eu já disse, chamado muito minha atenção, que é a área do dilúvio. Afinal de contas, é história ou não? Estou perguntando essa história com H. Não estou falando de história. Estou falando de história. Algo que aconteceu no tempo e no espaço, na vida da existência do nosso planeta. Alguma coisa, lá no passado. Tá? Então eu queria gastar um pouquinho de tempo rápido, assim, falando sobre isso daí. Deixa eu dar algumas ideias para nós tratarmos. Tem alguns elementos muito significantes a respeito dessas áreas relacionadas com dilúvio e tudo mais. Primeiro, dá uma olhadinha. Nós falamos muito na área da geologia, da paleontologia, algumas coisas assim, do planeta Terra. Tá? Vocês estão vendo, opa, o Zequinha aqui acho que está meio fora, né? Desculpem. Vou virar o Zequinha, sobe para lá, vira para cá. Acho que o pezinho aqui ajuda. Depois eu tenho que subir mais um pouquinho. Se você é como eu sou, eu gosto de sair consertando os quadros nas paredes das pessoas. Deixa eu dar uma acertadinha aqui, coisa ali. Muito obrigado, pastor. Ele deu uma dica muito boa. Eu estava vendo o pessoal tá começando a olhar meio assim. Deve ter alguma coisa torta. Mas estamos melhor. Então vai lá. Nós temos áreas que estudam o nosso planeta. Por exemplo, geologia, paleontologia. E aí vocês estão vendo uma pequena imagem bem interessante falando a respeito do planeta Terra. Por favor, não pensem que essa imagem diz que o planeta Terra é plano. Tá? É uma imagem planificada do planeta esférico no qual nós vivemos. Você percebe aí os continentes separados, todos bonitinhos. Aqui no cantinho você tem as Américas, tem a Europa, tem a África, tem a Ásia, todo esse negócio. Só que mais ou menos indo agora para quase 105 anos atrás, um pouquinho mais que isso, houve uma proposta muito interessante. Foi no ano de 1912. Alfred Wegener foi um pesquisador alemão. Ele fez uma proposta que, no passado do planeta Terra, todas as coisas, os continentes seriam todos juntos. Seria um único continente. Isso ficou conhecido como a teoria da Pangeia. Tá? E foi interessante porque hoje essa teoria não é mais uma teoria, já foi provado que realmente o planeta Terra no passado, ele tinha um único continente só. Muito interessante. Nós temos inclusive estudos, e vocês estão vendo aí, são dados
mostrando para que lado cada pedacinho do planeta está movimentando. Essas flechinhas que vocês estão vendo ali são vetores. Então elas mostram para que lado e com qual velocidade o negócio está indo. Então dá para ter uma ideia que a coisa está se movimentando. Quando nós pegamos, por exemplo, a distância entre a América do Sul e a África, cerca de 3.000 quilômetros, e nós percebemos que hoje esses dois continentes estão se afastando a uma velocidade de aproximadamente 2 centímetros por ano, dá para a gente fazer uma pequena continha. Ou seja, você pega esses 3.000 quilômetros de distância de separação, divide pelo praticamente a velocidade, 2 centímetros por ano, você vai ter que transformar isso daí em quilômetros por ano. Se você fizer todas essas transformações, faz a sua continha, teriam demorado, tecnicamente, 150 milhões de anos para a África se afastar da América do Sul e vice-versa, e América do Norte, da Europa e coisas assim. O problema com isso daí, as pessoas olham para esse tipo de informação e dizem o seguinte, tá vendo? Nós temos evidência de que o planeta Terra tem pelo menos mais do que 150 milhões de anos. Basta olhar a separação dos continentes. E a Bíblia fala de uns 6.000 anos de história. É óbvio que a Bíblia está... Continua a frase. Percebe? Vamos parar de olhar só um pouquinho, que eu estou pegando um exemplo como introdução do porquê que eu quero falar sobre dilúvio. As pessoas usam muito esse argumento. Tá, então nós temos aí uma situação bem interessante. 150 milhões de anos. O que está fazendo com que os continentes se afastem? A explicação científica seria algo mais ou menos assim. No meio dos oceanos tem a chamada dorsal mesoceânica, tem uma cadeia de montanhas espetaculares bem no meio do Oceano Atlântico, por exemplo. Eles dizem que material que está abaixo da nossa superfície, rocha derretida, ela tenta subir, vai criando um pouquinho mais de fundo de oceano, e esse fundo de oceano que agora foi criado vai empurrando os continentes, separando um do outro. Uma ideia interessante, sem dúvida. Em outras palavras, você tem 1.500 quilômetros de rocha empurrando a América do Sul, 1.500 quilômetros de rocha empurrando a África. Vou fazer uma pergunta bem simples. Primeira delas, será que essa rocha aguenta a força necessária para empurrar o continente? Eu não vou entrar nem nos detalhes, só vou mostrar as continhas rapidinhos, tá? Você fala, nossa, mas isso aqui é um culto. É, exatamente, foi por isso que Deus criou leis. E nós temos o privilégio de descobri-las. Na ciência também. Para ver como é que as coisas funcionam. Para que nós possamos estar preparados para dar razão da esperança que nós temos. Por que eu creio na Bíblia? Por exemplo, se eu fizer essas continhas básicas, tá? Eu não estou trabalhando com nada aí muito sério, dá para fazer todas essas continhas. Se você calcular depois, é bem legal. Se eu pegar, por exemplo, o solo, o fundo dos oceanos, a rocha que está lá, é praticamente granito. Se eu empurrar esse negócio para lá, o que vai acontecer? Ou seja, qual seria a distância, quantos metros ou quilômetros de granito eu poderia ter para fazer uma força suficiente para empurrar um continente? Se for maior do que isso, o granito começa a quebrar e esfarelar, porque ele é muito comprido, não vai aguentar fazer isso. Se você fizer as continhas, você vai perceber que o tamanho de granito para empurrar um continente não poderia ser mais do que 8 quilômetros. Qual a distância? 1.500? Certeza que não vai empurrar. Certeza. Aí você começa falando, peraí, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que esse movimento que está empurrando os continentes não pode ser desse negócio do fundo dos oceanos, o que implica que a velocidade não é constante também. 2 centímetros por ano? E se a velocidade não for constante? Quer ver? Vou te dar um exemplo prático. Daqui a Nova York, quanto tempo mais ou menos para ir daqui até lá? Depende se vai de avião ou vai de carro, não é? Pensou, você fala 4 horas mais ou menos de avião, rapaz, vai ser demorado, que aviãozinho lerdo esse daí, né? Bem devagarzinho, ele deve estar voando uns 2 centímetros por ano, mais ou menos, assim. Vai demorar muito para chegar lá. O que eu estou dizendo é que esse cálculo que foi feito desses 150 milhões de anos para separação, ele assume que a velocidade é constante. E nós sabemos que a velocidade
não foi constante. Portanto, o tempo não pode ter sido de 150 milhões de anos, teve que ser menos. O quão menos teria que ser? Daí entram umas outras coisinhas que eu posso deixar para você ir pensando, mas só para você imaginar. Imagina que tenha havido um acidente perto ali da sua casa, ocorreu um acidente. Chega lá, o carro está todo amassado, tá assim, o motorista está saindo até meio assim, tortinho do carro. Ele fala, cara, não sei o que aconteceu aqui. O carro do cara está realmente amassado, super batido. Ele falou, não sei o que aconteceu. Eu estava 5 milhas por hora, bati nesse muro aqui, olha só o que aconteceu com o meu carro. Como é que é? 5 milhas por hora e teu carro está amassado desse jeito? Certeza que não foram 5 milhas por hora, porque o carro está muito amassado. Pega os continentes, vamos pegar aqui o nosso lado. América do Sul, Cordilheira dos Andes, Planaltos e Planícies, Serra do Mar. América do Norte, Rochosas, Planaltos e Planícies, Apalaches. Rapaz, uma baita trombada dessa daí, um acidente desse tamanho, o pessoal diz 2 centímetros por ano. Não é possível. Ou seja, a energia cinética para fazer esse negócio aí, teria que ter sido muito rápido. Só para você ter uma noção, e de novo, não há tempo para a gente trabalhar os detalhes aqui, mas a velocidade necessária para empurrar esses continentes e produzir essas cadeias de montanhas, daí energia cinética para movimentar esse negócio, depois transformar isso daí tudo em deformação plástica, elástica e inelástica, a energia necessária teria que ter uma velocidade pelo menos 70 km por hora para começar o negócio. Agora, 70 km por hora, isso significa que mais ou menos 1 ano o negócio estaria no lugar já. O pessoal fala, isso daí não é possível. Em 1 ano não é possível. Cientificamente é possível. Talvez você não queira acreditar, mas possível é. Percebe a diferença onde nós estamos? Por que eu estou dizendo isso? Quando nós trabalhamos com as escrituras, existe uma cronologia que é a cronologia secular. E nós temos a cronologia bíblica. A cronologia bíblica trata especificamente desses últimos 6.000 anos. Você fala desses últimos? E são os únicos, para falar a verdade. Mas como? O que você está querendo dizer com isso? É que nós já ficamos tão habituados nesses milhões de anos e bilhões de anos, foi por isso que eu dei esse exemplo desses 150 milhões de anos, para mostrar que existe evidência científica que não foi tudo isso. Simplesmente existe. Então vamos parar e pensar um pouquinho nessas duas cronologias, porque quando nós tratamos dessas cronologias, nós temos, por um lado, a cronologia que está voltada para o secularismo, naturalismo mais especificamente, que fala que o planeta Terra teria 4,5, 4,6 bilhões de anos. E a Bíblia diz que foi recente, uns 6.000 anos mais ou menos. O problema que nós temos ali é que nós conhecemos muito pouco a respeito dessas cronologias e principalmente essa ideia relacionada com duração, coisas, eventos no passado. Por exemplo, se eu lhe perguntasse, o dilúvio que é narrado em Gênesis, ele teria ocorrido há quanto tempo atrás? Percebe, às vezes fica uma ideia meio vaga na nossa mente, assim, né, o que teria acontecido. Então deixa eu tratar um pouquinho a respeito disso, sobre o dilúvio mais especificamente. Eu gostaria de usar um versículo que nós cristãos deveríamos adotá-lo como base para todas as coisas. Quer ver que legal? Atos capítulo 17, verso 11, Lucas, ao escrever esse livro, inspirado pelo próprio Deus, ele diz algo fascinante. Ele diz assim, que os bereanos, o pessoal lá de Bereia, que era uma cidade perto de Tessalônica, eles tinham um caráter muito mais nobre do que os tessalonicenses. Por quê? Porque eles examinavam as escrituras, eles receberam a mensagem com grande interesse, mas eles examinavam para ver se as coisas eram de fato assim. Eles iam lá para checar o negócio. O professor de biologia falou, vamos checar para ver assim. Meu professor de ciências falou, vamos checar se é assim. Olha, eu vi aquele programa lá na Nature, vamos ver se o negócio é assim. Eu vi aquilo no Discovery, vamos ver se as coisas são assim. O pastor pregou, vamos ver se as coisas são assim. O Adalto falou, vamos ver se as coisas são assim. Percebe? Eles faziam isso o tempo todo. Deus chama isso de ter um caráter nobre. Se você quiser ter um caráter nobre,
cheque para ver se as coisas são de fato assim. Se você quiser não ter caráter, pode continuar do jeito que está, não precisa checar nada. Aí continua assim, Deus fala, não tem muito caráter isso daí. Mas se quiser ter um caráter nobre, checa. Verifique se as coisas são de fato assim. Vai atrás. Procura saber. Não fica sentado, não, depois eu pergunto para o pastor. Você pode até perguntar, mas faz sua pesquisa primeiro. Vai atrás, falou, pastor, olha, eu estudei isso. O que o senhor acha? Está no caminho certo. Continua que já está chegando ali no pré-primário. Vai em frente que daqui a pouco você tem o doutorado aí. É muito legal isso. Então vamos pegar a questão do dilúvio. Vamos parar e olhar um pouquinho algumas coisas muito interessantes. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar o dilúvio de Gênesis como sendo histórico. Porque eles falam, isso é um absurdo. Deixa eu dar algumas ideias para você pensar. Segundo o relato bíblico, nós temos Noé salvando os animais e a sua família num barco por causa de um grande dilúvio causado pela ira de Deus. Existem pelo menos 250 relatos de culturas totalmente diferentes espalhados pelo mundo. Por exemplo, os aborígenes da Austrália têm um relato desse. Os aborígenes dizem o seguinte, que um dos seus antepassados, cujo nome é muito interessante, na linguagem deles é Nua, parecido com alguém que eu conheço, mas de qualquer forma, olha só, um dos antepassados deles teria salvo os animais num barco por causa de uma grande inundação produzido pela ira dos deuses. Você pega os incas, os maias e os astecas, eles dizem que a civilização deles, que era conhecida no início como povo Quiche, tinha sido colonizada por 8 pessoas, 4 homens e 4 mulheres, que haviam sobrevivido ao grande dilúvio, no qual eles transportaram os animais, cujo grande dilúvio, inundação, é que eles chamam, teria sido produzido pela ira dos deuses. Quando o pessoal chegou aqui na América, essa narrativa já existia. Ou seja, existem 250 relatos espalhados por aí dizendo que um dos nossos antepassados salvou os animais num barco, por causa de uma grande inundação causada pela ira dos deuses ou de um deus. Deixa eu colocar isso de uma forma bem simples e prática, matematicamente falando. Qual a probabilidade de 250 culturas que não tiveram contato uma com as outras terem inventado a mesma mentira? Sentiu o drama agora, né? Agora é um pouquinho diferente a pergunta. Ou seja, nós temos esses relatos para todo lugar. Existem algumas coisas que são muito interessantes, são bem peculiares. Tem uma que eu gosto de citar, porque ela é bem conhecida. No chinês antigo, que é chamado chinês clássico, eles utilizavam pictogramas como eles continuam utilizando hoje. Mas no chinês clássico, de mais ou menos 2.400 anos antes de Cristo, 2.500 por aí, assim é que se escrevia a palavra barco. Só que se você perceber, ali é uma palavra com 3 pictogramas juntos. Olha que interessante a palavra barco em chinês antigo. O pictograma do lado esquerdo significa embarcação, algo que flutua. Tá? O do lado direito superior é o número 8. E o inferior do lado direito é o vocábulo usado para boca ou pessoas. Barco em chinês antigo era embarcação, 8 pessoas. Da onde será que esse povo tirou essa ideia? Pensou, um chinês chamando o filhinho dele lá, o Xing Ling, vem cá, vamos fazer o seguinte, vai lá e traz o embarcação 8 pessoas para o papai aqui. Ele sabia o que era embarcação 8 pessoas, era o barco. Ele irá, pegava o barco e trazia para o pai. Peraí, quantas pessoas entraram na arca mesmo? A arca é um objeto flutuante? Interessante. Embarcação 8 pessoas, será que tem alguma coisa a ver? Não, eu acho que não, né? Isso é muita curiosidade, é muita assim, coincidência. Claro que tem. Inclusive os próprios chineses, eles deram a data do grande dilúvio. Faz parte, está registrado neles. E a diferença é de menos de 50 anos do relato bíblico. Isso aí foi literalmente escrito pela primeira dinastia dos chineses.
tá? O grande imperador Yao, que tomou conta de todo o grande problema da inundação que assolou a terra toda. Não é interessante? Chinês, faz parte da cultura deles. Agora, quando nós olhamos, portanto, essa questão de relatos diluvianos aí, a Bíblia não é o único que fala. Ficou resolvido isso, certo? Só encontrar muitos outros relatos. Tanto é que o livro que eu estou escrevendo sobre o dilúvio, eu peguei praticamente o pessoal que foram os pais da antropologia moderna, nos seus escritos, um deles, James Fraser, principalmente, ele fez um trabalho espetacular a respeito disso para provar que o dilúvio não aconteceu. Ele fez toda a lição de casa que eu gostaria de ter feito, mas não tenho tempo, então ele já fez mesmo. Agora eu só preciso copiar a lição de casa dele, que é mais fácil. Ele mostra pelo menos 250 culturas que têm essa história. E ele catalogou cada uma delas. Ele diz assim, obviamente, essas pessoas inventaram essas coisas. É bem óbvio, realmente, muito óbvio. Deixa-me colocar, portanto, por que a história do dilúvio que nós temos, que difere um pouquinho da história dos outros, é verdade. Por exemplo, os babilônicos, os assírios, os sumerianos, todo esse pessoal, eles tinham histórias do dilúvio, inclusive davam dimensão da arca deles, só que nenhuma da arca deles flutuava. A dimensão da arca da Bíblia flutua. Vou chegar ali daqui a pouquinho. Vamos conversar um pouquinho a respeito de toda essa dinâmica do que está acontecendo aí. Deixa eu pegar a história, aquela parte da Bíblia que ninguém gosta de estudar muito, que são as genealogias. Tá? Eu estou trabalhando assim, num outro livro também, que é um livro relacionado com o livro de Gênesis, mas é a história de Gênesis contada por José do Egito. Mais ou menos assim, José falando assim, olha, eu tinha tantos anos de idade quando meus irmãos me venderam aqui para o Egito, eu cheguei aqui, fiquei tantos anos, quando eu estava aqui, eu já tinha tantos anos que estava aqui, daí meu avô faleceu, nem fiquei sabendo disso, só fiquei sabendo quando meu pai chegou há tantos anos atrás, sabe, colocar, porque isso é assim que o livro de Gênesis foi escrito, é que a gente não gosta de fazer as continhas, né? Chega lá no livro de Gênesis, capítulo 5, fala assim, Adão tinha 130 anos de idade, quando ele gerou um filho à sua imagem e semelhança, e deu a ele o nome de Sete, e depois que Sete nasceu, Adão ainda viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas, agora a gente sabe com quem Caim casou, com quem Sete casou, porque está escrito ali, né? Adão teve outros filhos e filhas, muito bem. Você fala, mas não pode casar irmão com irmã. É que você não leu o resto da história, né? Quando você chegar lá em Êxodo, daí Deus fala que não era mais para casar entre irmão e irmã. Até ali era. Então a gente vai pegando os pedacinhos. Mas vamos voltar ao nosso problema aqui. Olha só. Noé foi o 10º depois de Adão. 10ª geração. Ele nasceu no ano 1056, depois de Deus ter criado Adão. E ele faleceu no ano 2006 da criação. Ou seja, Noé faleceu 2 anos antes de Abraão ter nascido. Só 2 anos antes. A história está muito perto. Deixa eu dar alguns outros exemplos. A Bíblia diz que ele viveu 950 anos. Então ele tinha 600 anos de idade quando o dilúvio começou, e ele viveu 350 anos depois do dilúvio ainda. Umas coisas são bem interessantes. O pai de Noé se chamava Lameque. O avô de Noé se chamava Matusalém. E o bisavô de Noé, que não está aí, agora está vendo só, estava procurando a lista. Quem foi o avô de Noé? Enoque. É aquele que foi transladado. Ele foi o Enoque. Algumas curiosidades. Adão viveu 950 anos. Isso significa que o pai de Noé, Lameque, tinha 56 anos de idade quando Adão faleceu. Já pensou que interessante? O pai, o senhor podia contar, Noé falando com o pai dele, o senhor podia contar de novo aquele negócio da criação e tudo mais? Claro que sim, meu filho. Eu conversei com Adão pessoalmente, inclusive a dona Eva não morreu ainda. Já pensou que coisa interessante, contando a história? Ele provavelmente ouviu pessoalmente de Adão a história. Vamos pegar, por exemplo, o filho de Noé, Sem. O filho de Noé, Sem, nasceu 98 anos antes do dilúvio. Ele literalmente viveu 600 anos. Então ele viveu 502 anos depois do dilúvio. Quando Sem morreu, Isaac tinha 50 anos de idade. Imagina Jacó e Esaú falando, pai, aquele negócio do dilúvio lá na escola estão ensinando que isso não aconteceu, pai. Fala assim, mas que absurdo. Eu conversei pessoalmente com Sem. Que história é essa que não aconteceu? Sem viveu quase 100 anos antes do dilúvio. Ele conhecia a civilização pré-diluviana. Ele sabia onde ficava o rio Tigres, o Eufrates, o Pison, o Gion.
É por isso que hoje também a gente sabe, meu filho, porque o Sem sabia onde é que ficava. Ele conhecia a geografia pré-diluviana e ele conhece a geografia pós-diluviana. Parece brincadeira, mas percebe como a história bíblica está próxima? O fato de nós não estudarmos as genealogias dificulta essa compreensão. É por isso que a gente olha para a Bíblia muitas vezes e fala assim, não é possível. Acreditar nessa história, rapaz, olha que interessante, Isaac conviveu com uma pessoa que foi testemunha ocular do dilúvio. O pai de Noé conviveu com o primeiro ser humano criado. Imagina alguém chegando na época lá falando assim, Adão, o que você acha da evolução humana? Adão ia olhar para assim, meu, onde você tirou essa ideia maluca? Que coisa mais absurda é essa? E é muito legal, porque às vezes a gente fica assim meio preocupado com essas coisas. Eu já citei. Pessoal, DNA mitocondrial mostra que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. A gente sabe até o nome dela. Sabe? Então, o que eu estou propondo é o seguinte. Se nós olharmos a parte científica, o que nós poderíamos falar do dilúvio? Queria dar algumas ideias, porque na verdade eu estou fazendo um resuminho aqui daquilo que é um seminário todo de 8 palestras falando do dilúvio e um resumo do livro que eu estou escrevendo também. Então, vamos dar uma olhadinha a respeito disso. Então vai lá. Eu estou colocando aí só para você ter uma noção, as idades das pessoas. Então cada barrinha tem o comprimento proporcional à idade. Então Adão viveu 930 anos, ele tinha 130 anos quando o Sete, que foi o terceiro filho dele, nasceu. Então ele viveu 800 anos depois, daí Sete tinha 105 anos quando o Enos, o primeiro filho dele, nasceu, e assim por diante. Se você fizer a continha, o dilúvio ocorreu no ano 600 da vida de Noé, então 1656 anos já tinham ido desde o início até o dilúvio. Vou fazer uma continha rápida, isso é bem legal. Quantos habitantes tem no planeta Terra hoje, mais ou menos? Um pouquinho mais de 7,5 bilhões. A gente está chegando quase nos 8 bilhões de habitantes aí. Pelo menos é a estimativa que o pessoal tem colocado. Bom, 7 bilhões nós estávamos em 2011. Tá? Então, tem gente que acha que a gente já passou até dos 8 bi. Mas, de qualquer forma, 2011, 7 bilhões de habitantes. 2000, quantos bilhões de habitantes haviam no planeta Terra? No ano 2000, 6 bilhões de habitantes. Interessante. No ano 1900, quantos bilhões de habitantes haviam no planeta? 1 bi. Então, peraí, bom, conta a história de novo. 1900, 1 bilhão de habitantes. 100 anos depois, 6 bilhões de habitantes. 11 anos depois, agora a gente já está com 7 bilhões de habitantes. Rapaz, está crescendo muito rápido a população, não é? Há quanto tempo a população está no planeta mesmo? Rapaz, se tivesse há algumas dezenas de milhares de anos, você acha que a gente teria só 7 bilhões de habitantes no planeta? Para com isso. A gente sabe que não. Teria que ter uma quantidade absurda, a gente já teria passado 100 bilhões de habitantes no planeta. O pessoal fala assim, mas você não está levando em consideração, por exemplo, guerra, epidemias. Rapaz, no século passado, que a gente saiu de 1 bi para 6 bi, foi o século que mais pessoas morreram em guerra do que na história inteirinha desse planeta até agora. E mesmo assim a humanidade saiu de 1 bilhão e chegou a 6 bilhões. Imagina se não tivesse tido guerra no século passado. A gente estaria lá nos 15 bilhões, 20 bilhões de habitantes daí para cima. Ou seja, vamos fazer uma continha para termos uma noção. A humanidade não deve estar aqui na Terra por muito tempo. Como que os evolucionistas têm resolvido esse problema? Eles têm dito o seguinte, nós não sabemos explicar por que a humanidade somente começou a crescer por volta de 6 mil anos atrás. Existem pelo menos 12 publicações científicas tratando desse tema. Por que a humanidade só começou a crescer há 6 mil anos atrás? A resposta é simples, porque não tinha humanidade antes disso. Não tinha, ela foi criada há 6 mil anos atrás. Por que a variabilidade genética no ser humano aparece de forma explosiva, mais ou menos por volta de uns 5 mil anos atrás? Porque foi mais ou menos a época do dilúvio. Percebe como o plano de referência da Bíblia me ajuda agora a entender o porquê certas coisas são
características da humanidade, como a coisa funciona? Pois bem, deu para ter uma ideia geral. Então vamos atacar de ponto bem específico agora o dilúvio. Muitas pessoas dizem o seguinte: Noé não tinha tecnologia para fazer aquilo. A gente precisa olhar um pouquinho genealogias de novo. Olha que interessante. Lá em Gênesis capítulo 4, fala dos descendentes de Adão através do filho dele, Caim. E um dos descendentes de Adão através de Caim foi Tubal-Caim. Tubal-Caim foi praticamente o 8º depois de Adão, então ele deve ter vivido mais ou menos na mesma época do avô de Noé, que era Matusalém. Só que esse cidadão Tubal-Caim, a Bíblia diz que ele era artífice de todo instrumento cortante de ferro e bronze. Significa que na época do avô de Noé, e só para você ter uma ideia, do avô de Noé até o dilúvio foram mais ou menos 800 anos, de 600 a 800 anos, mais ou menos. Tá? Ou seja, na época do avô de Noé, vamos colocar aí, 600 anos antes do dilúvio, já tinha o quê? Mineração, siderurgia, metalurgia. O pessoal fala assim, mas isso não quer dizer que esse pessoal tinha tecnologia, né? Deixa eu contar uma historinha bem legal. Eu sou formado em física, a minha área de trabalho a gente chama de física de superfície. Trocas de energia entre superfícies metálicas e gases, um negócio meio doido assim, incluindo a parte de corrosão, ferrugem. Olha só que coisa espetacular. Na Índia tem um pilar de ferro, aquele pilarzinho que você está vendo ali, lá em Delhi. Ele tem aproximadamente quase 7 metros, um pouquinho mais de 7 metros e 20 centímetros de altura, quase 90 e poucos centímetros dele estão enterrados. Esse pilar aí tem mais ou menos 1.600 anos, ele é de ferro forjado e não enferrujou até agora. A gente sabe que sistema de proteção ele possui para impedir que ele seja enferrujado, para que ele enferruje. Nós sabemos o que está lá. A gente só não sabe fazer igual. Mas a gente sabe o que está lá. Já imaginou que legal se a gente aprender como fazer isso? Rapaz, as pontes por aqui, a gente faz o tratamento, coloca lá de metal, daqui 1.600 anos, nada de ferrugem. Imaginou, o teu carro, nada de ferrugem. Tua máquina de lavar, nada de ferrugem. Você fala, mas isso é uma benção, eu sei, mas a gente só não sabe fazer igual. Mas há 1.600 anos atrás, alguém sabia fazer. Hoje nós não sabemos. Só mas o que aconteceu? É evolução. Na direção errada, né? Estamos perdendo tecnologia por aí. Pois bem, quando a gente olha esse contexto todo de tecnologia, de conhecimento, vamos atacar algumas áreas práticas devido ao tempo, vou ser bem reto e direto nisso. Muitas pessoas falam do dilúvio como tendo durado apenas 40 dias e 40 noites. A palavra dilúvio significa tecnicamente inundação. A inundação, ela realmente teve o seu auge, atingiu o seu pico em 40 dias e 40 noites. A Bíblia fala isso. Só que a coisa continua inundada. Então vamos colocar da seguinte forma, só rapidinho. Dilúvio teria sido local ou global? Se ele foi local, por que Noé construiu a arca? Leva a bicharada a pé para outro lugar. Vai ser acontecer só ali. Imagina colocar ave dentro da arca. Se o dilúvio é local, isso é um absurdo. As aves iam voar para um lugar que não foi e não tivesse dilúvio. Eu citei e tenho citado nas duas grandes tsunamis que nós tivemos aí de 2004 e 2011, literalmente os animais fugiram. Eles não ficaram lá na praia para ver o que ia acontecer. Nós ficamos. Mas eles não, eles foram embora. Os seres humanos continuaram lá para ver aquela onda que está vindo, o que será que vai acontecer, né? Ou seja, é por isso que nós somos chamados de animais racionais. Os irracionais fugiram todos, tá? Mas os racionais ficaram lá para ver o que iria acontecer. O que é muito interessante, nós percebemos que os animais, eles têm essa noção de perigo, alguma coisa mudou. Eles têm, nós não sabemos ainda o que é. Nós estamos aprendendo. Lá na Califórnia, de vez em quando dá terremoto, é interessante. 5 segundos, em média, antes do terremoto bater, os cachorros saem correndo. Eles querem fugir de onde eles estão, ficar do lado de fora. A gente não sabe por que eles fazem isso, mas toda vez que tem terremoto, eles fazem isso. Toda vez. Eu sei que muita gente está falando assim, é o Senhor Deus. Eu reconheço que é o Senhor Deus, mas eu quero saber o que o Senhor Deus colocou neles que a gente não tem. Entende? Dá um negocinho, quer dizer, nem deu um negocinho ainda, já estão saindo.
Vamos pegar esses 40 dias e 40 noites. Eu quero trabalhar um pouquinho a cronologia do dilúvio, só para você ver. No dia 17 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé, romperam-se as fontes do grande abismo e também as comportas dos céus se abriram. Lembra que primeiro veio água de baixo. Depois, água de cima. Não vem com essa história de chuva. Chuva foi o resultado dessas águas de baixo e água de cima. A Bíblia diz isso. Romperam-se as fontes do grande abismo e também as comportas do céu e caiu uma copiosa chuva sobre a terra. Então, não foi chuva. Chuva foi resultado de alguma outra coisa. Tá aí. 40 dias depois, diz que fecharam-se as fontes do grande abismo e também as comportas dos céus. 150 dias depois que o dilúvio começou, a arca repousa nas montanhas do Ararat, ou seja, ela fica presa, como um navio preso num banco de areia. Está tudo inundado em volta, tem água em volta, mas o navio não mexe mais, está preso. 223 dias depois que o dilúvio começou, Noé observou que o topo das montanhas começam a aparecer, ou seja, a água está diminuindo. 263 dias depois que o dilúvio começou, Noé abre uma janelinha lá na arca e solta um corvo, o corvo vai embora e foi, né? Eu até brinco com o pessoal, como é que a gente tem corvo ainda? Um foi embora, aí isso é para você pensar depois. 270 dias depois que o dilúvio começou, ou seja, 7 dias depois que Noé soltou o corvo, ele percebeu que a experiência dele não funcionou, porque o alvo era saber se já estava enxuto, seco. Daí ele solta uma pombinha, a pombinha vai e volta. Ele espera mais 7 dias, 277 dias, a pombinha vai e volta trazendo um raminho de oliveira. Ele espera mais 7 dias, 284 dias desde quando o dilúvio começou, ele solta a pombinha e ela vai e não volta mais. Isso é outro problema, né? Porque foi mais outra pombinha, como ficou dentro da arca, e agora, como é que a gente tem pomba ainda? Isso é coisa que dá para resolver, mas só para você ter uma noção. 313 dias depois que o dilúvio começou, Noé remove uma parte da cobertura da arca e ele percebe que o solo está enxuto. E 371 dias depois que o dilúvio começou, ele sai da arca. Dá para perceber que a gente estuda muito pouco sobre o dilúvio? Todas as passagens estão aí. É só ler cada uma delas. A gente sabe exatamente o que aconteceu, quando aconteceu. Eu gosto de colocar isso só por curiosidade, mas pare e pensa, 371 dias. Rapaz, é bastante tempo. Imagina você com a sua sogra lá dentro por 371 dias, entende? Arruma o vasinho, a sogra tira o vasinho, você põe o vasinho, esse tipo de coisa. Foi uma dinâmica muito interessante. 371 dias. Tá? Se nós colocarmos isso de uma forma bem prática, foram 150 dias de inundação, ou seja, o negócio todo inundado, e daí 223 dias, 221 dias literalmente de escoamento. A água foi descendo, descendo, descendo. Uma pergunta bem simples, não dá para a gente tratar tudo, mas algumas coisinhas. De onde teria vindo toda a água? Para e pensa. As pessoas falam, imagina, o Monte Everest está 8.000 metros acima do nível do mar. Rapaz, você precisa de pelo menos quanto de água? Pera, o Monte Everest já havia na época do dilúvio ou ele é resultado do dilúvio? Percebe como a gente não faz a pergunta certa? Não, mas a Cordilheira dos Andes, ela já existia ou ela é resultado do que aconteceu durante o dilúvio? Percebe as perguntas? Não, mas não é possível. Então vamos ver. Olha que interessante. Alguns poços que foram produzidos, poços de alta profundidade, um deles foi lá na península de Kola, fica lá na Rússia, pertinho da Rússia, Finlândia. Eles cavaram um poço de 12 quilômetros de profundidade. Um outro foi feito lá na Alemanha, lá na Bavária. Nesses dois poços, o da Rússia foi de 12 quilômetros e o da Alemanha de 9 quilômetros de profundidade. A razão de ter sido feita essa profundidade é que mais ou menos de 6 a 8 quilômetros de profundidade, a rocha é tão compacta que ela não tem porosidade, ou seja, a água não consegue penetrar por ela. Então não deveria ter água abaixo de 8 quilômetros de profundidade. E nos dois poços foram descobertos água. Como que essa água chegou lá? Se isso já não bastasse a confusão toda aí, porque nós descobrimos que tem água, agora em 2014, lá no estado de Rondônia, lá no Brasil, foi descoberto um pequeno diamante que possui 1,5% da sua massa toda é água. O que isso significa é que o maior oceano que esse planeta já teve estava lá embaixo.
Pessoal, vocês não têm noção do que isso aconteceu. Porque ele não está mais lá embaixo. As ondas sísmicas mostram isso, que não tem mais esse oceano lá embaixo, mas já teve. A pergunta é, para onde foi toda essa água? A resposta é óbvia, para a superfície. O que teria acontecido? Inundou. Rapaz, inundou o planeta inteiro. O que tem de água ali, pelo menos a proposta que eles fizeram, daria para ter inundado o nosso planeta, assim, muitas vezes mais do que o que a gente vê no dilúvio bíblico. Então o pessoal está todo assim curioso, falando, nós precisamos entender agora o que aconteceu. Mas ninguém fala de dilúvio. Tá? Não, isso aí que foi aos poucos, demorou milhões de anos para essa água sair lá de baixo. Isso não é possível. Nós conhecemos os mecanismos. De qualquer forma, cientificamente, biblicamente, já houve um oceano embaixo das camadas de rochas que nós temos. Cientificamente, biblicamente, essa água saiu de lá. Porque a água não está mais lá. Percebe a dinâmica que eu estou falando? Pois bem, para a gente concluir, eu não vou contar para vocês para onde foi toda a água, isso eu vou deixar para você pesquisar, mas é muito legal saber para onde ela foi. Não vale dizer que, não, tirou a rolha do fundo dos oceanos e a água foi para lá. Não foi isso que aconteceu, não. Deixa eu colocar, só para a gente ir para a reta final, que o que eu estou querendo colocar para você, dar para você é o seguinte. O dilúvio de Gênesis, ele é científico. Ele é. É possível nós trabalharmos cada um dos detalhes da proposta bíblica baseados em descobertas e evidências científicas. Quero concluir só dando mais um, por quê? A nossa fé tem que estar bem embasada. Pedro escreve o seguinte, que eu e você deveríamos estar preparados para dar razão da esperança que há em nós. É assim que a Bíblia diz. Agora, que tipo de resposta é essa? Quando o mundo nos faz uma pergunta, e a pergunta é científica, que tipo de resposta a gente tem que dar para esse pessoal? Científica. É óbvia. É óbvio. Por exemplo, como colocar toda a bicharada dentro da arca? Sabe como as pessoas me respondem? Ah, irmão, é pela fé. Não, foi pela porta. A arca tinha uma porta. É por ali que tem que colocar a bicharada. Não é pela fé. É pela porta. As pessoas falam, mas isso não é possível. Então vamos entender um pouco esse raciocínio para ver se teria sido possível ou não. Okay? Primeiro, existem umas concepções muito estranhas a respeito da arca de Noé. Opa, desculpa, não é isso que eu estou querendo aí. Umas concepções bem estranhas mesmo, rapaz. Umas coisas malucas, quer ver? Muita gente, quando olha para a Arca de Noé, tem uma ideia mais ou menos assim. Problema da arca. Pica-pau e cupim. Rapaz, isso aí seria um problema sério. Um outro problema, depois que eu falei dos 371 dias dentro da arca, era o problema da superlotação de coelhos. Ou seja, ia ter coelhinhos saindo até pelas janelas da arca, assim, ia ser um problema sério. Vamos estudar um pouquinho a arca, bem rapidinho, tá? A arca seria nada mais, nada menos do que uma caixa, tecnicamente. Porque o alvo de Noé era bem simples, fazer o que todo aluno de matemática procura fazer, ficar boiando o tempo todo, sabe? Se boiar na matéria, tá bom, né? Não pode afundar. Mas o alvo de Noé era só boiar, flutuar, ele não estava indo para lugar nenhum. Ele não queria, simplesmente, ia morrer afogado com o resto do povo. Então Deus deu para ele uma arca espetacular. Não somente isso, a Bíblia nos dá os detalhes dessa arca, as dimensões dela, para nós termos uma boa noção se o negócio flutuava ou não. Se a gente não tivesse as dimensões, nós não saberíamos. Mas nós temos as dimensões. Nós temos, inclusive, conhecimento arqueológico que nos permite identificar o que significa o côvado, o tamanho que foi colocado ali. Para ninguém reclamar dizendo que eu estou puxando a sardinha para o nosso lado, eu peguei o menor côvado possível que está ali no cantinho, que é o dos judeus. 44,5, eu quase mexi tudo aqui. 44,5 centímetros. Tá? Então, a arca, tecnicamente, tinha um tamanho de 133 metros e um pouquinho de comprimento, uns 22 metros e um pouquinho de largura e quase por alto de uns 13, quase 14 metros de altura. Isso era a arca. Para você ter uma noção, dentro da arca, o volume dela seria de mais ou menos um pouquinho mais de 40 mil metros cúbicos,
peso bruto dela quase 14 mil toneladas, deslocamento quase 20 mil toneladas. Dá uma olhadinha o tamanho da pessoa ali naquele cantinho em relação à arca. Agora a coisa começou a ficar um pouquinho mais interessante, né? Olha que interessante. Dentro da arca daria para nós colocarmos 120 mil animais do tamanho de uma ovelha, confortavelmente. 120 mil animais, tá? Então vamos trabalhar em cima disso. Existe uma grande variedade de animais e existe também uma grande variedade de grupos de animais. Por exemplo, na taxonomia, nós dividimos em reino animal, reino vegetal, e tem os outros, tem mais um outro lá, não vou entrar nos detalhes só por questão de tempo também, mas no reino animal, por exemplo, você tem ali espécie. Você pega o urso, por exemplo, esse aí é o Ursus pelaus, tá? Que é o chamado urso das cavernas. Aí, olha o que acontece, o Ursus pelaus, ele é uma espécie, um dos tipos de urso, tá? Uma variação do grupo de ursos que tem por aí. O problema entre o uso da palavra espécie pela Bíblia e a palavra espécie na taxonomia, geralmente não é muito bem tratado. Porque, embora seja a mesma palavra, os significados são um pouco diferentes. A palavra espécie na taxonomia significa a variação. A palavra espécie, usada pela Bíblia, significa o tipo básico. Já vou explicar daqui a pouquinho isso. Vamos trabalhar dentro do contexto. Quantas espécies a taxonomia de hoje tem com respeito a formas de vida no nosso planeta? Coisa que não seja planta, tá? Nem bactéria, nem coisa desse jeito. Nós temos aproximadamente 1.250.000 espécies. Agora vamos fazer uma continha. Colocar 2 de cada espécie na arca, quanto que daria? 2,5 milhões de animais, sem contar os limpos, os imundos, tem os 7 pares de limpos, aquele negócio todo. As pessoas chegam para mim e falam, meu amigo, não é possível, você acabou de dizer que na arca dá para colocar só 120 mil animais. Tá? Aqui tem 2,5 milhões. Vamos fazer as continhas. A Bíblia nos diz que Deus manda Noé colocar na arca tudo aquilo que tem fôlego de vida em suas narinas. Muito bem. Mais de 950 mil espécies dessas 1.250.000 são insetos. Insetos respiram por traqueias, não por narinas. Então, inseto não precisaria colocar na arca. Imagina Noé, só por brincadeira, Noé contando lá, 2 pulgas, confere. 2 pernilongos, confere. 2 baratas, confere. As coisinhas desse jeito aí. Para aqueles que conhecem a biologia bem legalzinho, o barato não entrou no pacote aí, mas foi o maior barato de qualquer forma. Pega o pacote todo. Tira agora esses 950 mil espécies. Quantas espécies a gente tem para colocar na arca? Dessas 1.250.000, sobraram só 300 mil agora. Espera aí, dessas 300 mil, mais de 270 mil, vida aquática. Não precisa colocar sardinha, baleia, tubarão dentro da arca. Tinha muita água do lado de fora, deixa do lado de fora esse negócio aí. Ou seja, quantas espécies haveriam para colocarmos na arca? 30 mil. 30 mil são as que existem entre anfíbios, répteis, mamíferos e aves. 2 de cada espécie, 60 mil. Qual a capacidade da arca mesmo? 120 mil. Ainda está sobrando espaço, né? Mas não foi tudo isso. Foi muito menos do que isso. Por quê? Quando a Bíblia fala de espécie, ela está falando daquele ali do meio, ó, o tipo básico. Então Noé não precisaria levar um casal de chihuahuas e rottweilers e sei lá o que, parece uma salsichinha, etc, e coisa e tal. Não, ele só pegaria o tipo básico. Desse tipo básico, depois do dilúvio, apareceriam as raposas, os lobos, os cães, os chacais, os coiotes, inclusive hienas e assim por diante. Pergunta, quantos tipos básicos conhecidos pela ciência existem? Incluindo os do registro fóssil. Você tem, por exemplo, tem pelo menos 13 tipos diferentes de triceráptopos, mas todos eles vieram de um único triceráptopo. Se pegarmos todos os tipos básicos, quantos mais ou menos tem? Eu coloquei um número que é ridículo. O número conhecido pela ciência não passa de 600. Eu coloquei 1.000, para ninguém reclamar dizendo que a gente está diminuindo. 1.000 tipos básicos. 2 de cada espécie.
2.000 animais. Se você pegar os limpos e os imundos, porque dos limpos era para você levar 7 pares, era para Noé levar 7 pares, você vai perceber que a quantidade deles é bem pequenininha, dos animais limpos. A maior parte são animais imundos. Então Noé teria na arca, no máximo, estourando aí, eu já estourei meu tempo, estourando 5.000 animais. A arca tinha capacidade para quanto? 120.000. Dá para colocar a bicharada pela fé ou pela porta? Pela porta. Para concluir, na minha época de garoto, assim, lá na igreja, ainda tinha flanelógrafo. Eu dedurei a minha idade agora, já viu, né? Eu pisei na laminha do dilúvio logo depois, eu brincava na laminha. Meu professor de escola dominical colocava lá aquele flanelógrafo contando a história da arca, colocava a arca, e daí tinha até uma escadinha para levar os animais lá na arca, daí ele pegava e colocava as vaquinhas, os leõezinhos, e eu queria colocar dinossauro. Meu professor falava, dinossauro não cabe na arca. Entende? É muito grande. E eu gastei alguns anos pesquisando para entender que cabe. Olha que interessante. Quando nós transportamos animais para cativeiro, para zoológico, nós trazemos animais adultos ou filhotes? Sempre filhotes. Porque é mais fácil para transportar e mais fácil para adaptação. Por que não ia levar um apatossauro de 12 metros de altura quando o filhotinho tinha só 60 centímetros? Pega o filhotinho, leva o filhotinho. Ou Jafé, pega lá o apatossauro. Pois não, pai, coloca lá dentro. O Cam, vai lá e pega o Tyrannosaurus Rex. Ele morde. Pega o Zequinha lá, pshum, coloca lá. Percebe? Não teria dificuldade nenhuma em fazer isso. Concluindo. A história bíblica do dilúvio, ela é real. A ciência concorda plenamente com aquilo que a Bíblia diz. Vou deixar 2 coisinhas para você ir pensando. 2. A maior parte dos fósseis, 98% do que nós temos, foram encontrados em rochas sedimentares. Isso significa o quê? Que essas rochas são resultado de sedimentos transportados por água. 98% dos fósseis estão em rochas sedimentares, ou seja, esse animal morreu no meio da água e da lama. Ou essa planta foi soterrada por muita água e muita lama. Segundo, você sabia que fósseis só se formam em situações catastróficas? Uma planta ou um animal, quando morre em situação normal, ela se decompõe. Ela não vira um fóssil. Como explicar uma quantidade absurda de fósseis que se formaram, ou teriam se formado, em uma situação catastrófica, envolvendo muita água e muita lama? Alguma sugestão? Não é difícil a gente chegar a certas conclusões, não é? Por isso que eu tenho dito, nós precisamos aprender a defender a nossa fé, com sabedoria. E eu gosto de falar disso aí com os meus amigos que não são cristãos, falando do dilúvio. Eu só dei um pedacinho. A gente pode defender a fé com sabedoria. Não somente podemos, como também devemos. Deixa eu orar com vocês. Nosso Deus, nós somos gratos a Ti, porque a Tua palavra é a verdade. O Senhor não nos deu uma história que não seria verdadeira. Inclusive, o Senhor nos deu detalhes dessa história, que nós podemos testá-la. O Senhor nos deu de uma forma tão bonita, não nos deu, mas o Senhor preservou de uma forma tão bonita, ao longo de todos esses séculos e milênios, a verdadeira história do nosso planeta. E é algo espetacular porque nós podemos entender quem nós somos no contexto todo histórico, a época em que nós vivemos, dentro do contexto histórico. Quando Jesus disse, assim como foram nos dias de Noé, assim será nos dias também da vinda do Filho do Homem. Nós começamos a entender um pouquinho mais a época de Noé, a tecnologia que havia na época de Noé, mas também a maldade que havia na época de Noé. Senhor,
Peço para que o Senhor nos ajude a cada vez mais nos tornarmos mais e mais sábios, entendermos que a Tua palavra é a verdade e crermos que ela é a verdade, mesmo quando o mundo tenta nos mostrar aquilo que eles chamam de ciência, mas no fundo não tem sido ciência, são apenas dogmas, crenças. Ajuda-nos, ó Deus, a termos discernimento, para vermos o que é a verdade e separarmos aquilo que não é verdadeiro. Mas acima de tudo, ó Deus, mais uma vez eu peço que o Senhor nos ajude a crermos. Nós vivemos num mundo que nós somos literalmente bombardeados de todos os lados e de todas as direções, por ideias, por conceitos, inclusive por notas nas nossas escolas e por pressão de nossos colegas e amigos, de tentarmos a duvidar da Tua palavra. Eu peço para que o Senhor nos ajude. Que se tivermos que duvidar de alguma coisa, possa ser aquilo que possa ser a história que o mundo tem contado. Porque a Tua palavra, ela é a verdade. E nós temos crido que ela é a verdade. E por isso nós te bendizemos, porque se não fosse o Senhor, provavelmente nós não creríamos assim. Mas te damos graças porque não somente ela é a verdade, como o Senhor nos dá a oportunidade de compararmos a Tua palavra escrita com esse outro livro fascinante que o Senhor escreveu, que são as obras das Tuas mãos, aquilo que nós chamamos de natureza. Comparamos os dois e percebemos que a mente é a mesma. Os dois falam a mesma coisa. Os dois têm a mesma linguagem. Portanto, ó Deus, mais uma vez eu peço, ajuda-nos a crermos e a interpretarmos corretamente os dois livros. Nós oramos assim, humildemente no nome de Jesus.